Oi, bom dia. Nós vamos estar mais uma vez cultuando a Deus, conversando sobre Bíblia, conversando sobre o ensino da palavra do Senhor e retirando, fazendo o máximo para retirar dela a verdadeira revelação de Deus. O que Deus realmente revelou aos escritores bíblicos. E a gente já tem informado, confirmado o seguinte: o que ele nos revelou tem tudo a ver com a palavra amor. O amor perfeito, o amor completo, porque Deus é o próprio amor. Entende? Então, tudo se resume a essa palavra. Temos afirmado que toda a Bíblia, ela se resume ao versículo de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, é maravilhoso, isso aí é algo incontestável. A toda a Bíblia resume-se a isso. E tudo isso, o que a gente pode perceber nesse versículo e o que a gente não pode perceber nesse versículo, tudo isso se resume a justamente essa palavra, amor. O amor de Deus para com toda a humanidade, para com cada pessoa. Entendeu? Então, é isso que nós temos conversado. No Salmo 119, versículo 67, a Bíblia diz assim: antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora guardo a tua palavra. Vamos fazer uma análisezinha desse texto, Antes de ser afligido, no mundo tereis aflições, a gente vai estar passando mesmo por dificuldades, mas existem dois tipos de dificuldades, de aflições. Uma é aquela, segundo estudiosos, pessoas que estudam esse assunto, eles afirmam que 10%, 10% das dificuldades, das aflições que nós enfrentamos, não é necessariamente culpa nossa, é consequência de outros fatores independentes da gente. Estão aí, não fomos nós que plantamos, não fomos nós que desenvolvemos, mas nós sofremos. Então, 10%. E o segundo tipo de aflição tem a ver com 90% das aflições que a gente vive. E aí sim, é culpa nossa. São ações que realizamos, que praticamos, são reações que nós temos diante das aflições que nos chegam, são decisões que tomamos, enfim, é uma série de circunstâncias e fatores que nós promovemos. Então, mas no mundo tereis aflições, ou vindas de outras fontes, ou produzidas por você mesmo. No mundo tereis aflições. Muito bem, antes de ser afligido, antes de passar por algumas aflições, eu me extraviava. O salmista está dizendo que até essas aflições terminavam sendo positivas para ele, Eram aflições que o acordavam, que deixava ele alerta diante das suas tolices, das suas bobagens, daquilo que ele promovia a ponto de entender que estava se extraviando do Senhor. Mas agora, ele falando, guardo a tua palavra, ou seja, diante das aflições eu agora sei enfrentar, porque eu agora guardo a tua palavra. Eu não me extravio mais, eu sei como me comportar, como enfrentar essas dificuldades. Tá? Na paráfrase terapêutica, a gente pode dizer desse versículo o seguinte: nós somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, por seu Espírito em nós, nos guiando, o Espírito dele em nós, nos guiando, atendendo ao seu plano salvador da graça, tem nos conduzido a guardar a sua palavra amorosa para com todas as pessoas no mundo. Então, ele nos leva a guardar as suas palavras amorosas. Diante das aflições ou não. Quando estamos diante das aflições ou não, nós guardamos, não deixando que nos extraviemos de sua santa presença.
Então, é Ele quem atua isso, não é Ele quem faz isso. O próprio Paulo, lá em Romanos, ele diz assim, né, por nós mesmos, não há quem busque a Deus, não há quem seja justo, não há quem entenda a Deus por nós mesmos, mas é o próprio Deus quem opera tudo isso em nós, tá? Diante disso, desse panorama todo, é que a gente então tem afirmado o seguinte: o nosso culto é saber mais sobre essa revelação divina. Que toda revelação se resume ao amor, a gente já viu. Já conversamos sobre Deus é amor, Deus se ama, por isso ama tudo e todos. Já vimos que Ele ama além da nossa compreensão humana. Já vimos que Ele ama muito a mim, que sei ser totalmente imerecedor, não sou digno, e Ele me ama, né? E hoje é bom a gente conversar sobre Ele ama muito os que achamos que não merecem, né? Os que achamos que, aliás, os que achamos que merecem, né? A gente tem essa ideia, não, tem pessoas que merecem ser amadas de Deus, né? Nós temos essa concepção muito humana, porque a gente tenta entender Deus pelo amor da gente. Se Ele ama a mim com todos os seus defeitos, aliás, esses argumentos que eu tenho aqui, esses argumentos têm a ver com amanhã. Então, o que é que eu vou fazer aqui? A gente vai, em cima desses argumentos, a gente pode mencionar alguma coisa. Então, se Ele ama a mim, né, Ele ama também todos aqueles outros semelhantes a mim, que eu sou uma pessoa boa. É ótimo quando Deus me ama, porque é natural. Eu sou uma pessoa boa, não sou uma pessoa ruim. Não é assim que a gente pensa, né? A gente tem dificuldade de entender aquelas que a gente entende que não merecem, né? Percebo que Ele me ama, né? Então Ele ama todas as outras pessoas também, aquelas que são dignas. Ora, se Ele me ama, Ele ama também a essas pessoas. Então Ele ama todas as pessoas que são ótimas, maravilhosas. A gente acredita nisso, né? E Ele se dedica muito nesse amor para com essas pessoas. Então essa é a visão que a gente tem de Deus, né? Desse amor. Mas aí Ele vai além disso, Ele não fica nisso. Tá? E aí a gente vai argumentar exatamente isso. Se Ele ama a mim, Ele ama também toda a humanidade, porque eu sou uma pessoa defeituosa, então outras pessoas defeituosas também são amadas dele. Tá bom? Basicamente é isso, né, que a gente reflete nesses momentos da nossa reflexão. Sobre o culto a Deus. Vamos conversar um pouquinho. Deixa eu botar aqui nos comentários um esboçozinho dessa palavra sobre o culto, o verdadeiro culto a Deus. Olha, o verdadeiro culto a Deus é ser luz do mundo. Temos chamado a atenção disso, tá? Aquilo que às vezes a gente faz, a gente gasta enorme tempo repetindo, né? Cantando, orando e etc. Aquilo não é muito o culto verdadeiro, não. O verdadeiro culto a Deus é ser luz do mundo. Porque mais do que ser bajulado, Deus quer alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. E Ele precisa, né? Não é que Ele precisa, mas Ele determinou a Ele e ao plano da graça usar o nosso testemunho para alcançar as pessoas ao nosso redor. Entendeu? Nos comportando, sendo o que somos, ou seja, Ele diz que nós já somos luz, graças à ação do Espírito. Então, é eu vivendo isso que eu vou estar, então, em contato com as pessoas e eu vou iluminar o mundo. E o mundo vai se sentir atraído a Deus por causa dessa minha ação de iluminar o mundo. Tá bom? Esse é o culto a Deus, esse é o verdadeiro culto a Deus, né? Ser luz nas trevas. Jesus foi chamado de beberrão. Jesus foi chamado de beberrão. Sabe por quê? Porque ele queria ser luz lá nas trevas. Foi chamado de beberrão. Foi chamado de amigo de pecadores.
porque ele queria fazer a diferença, não é, do testemunho dele lá dentro, no meio das trevas. Não no meio dos religiosos prepotentes, não. Lá no meio das trevas, onde estavam as pessoas que realmente estavam carentes. Os religiosos não se sentem carentes, não. Eles acham que o que eles já fazem já tem um saldo bom em relação a Deus. Deus tem a obrigação de abençoá-los, Deus tem a obrigação de salvá-los, porque eles são pessoas boas. Essas pessoas não são carentes de Deus, mas aquelas que estão lá, né, nas trevas, essas sim, foram as pessoas que Jesus foi alcançar e por isso foi chamado pelos religiosos, foi chamado de amigos de pecadores, não é? Amigo de pecadores e de beberrão. Beberrão. Porque era luz nas trevas. Tá? Outra coisa que marca o fato de ser luz no mundo é não fazer julgamentos e condenações. E eu gosto muito, deixa eu ver se está aqui para que eu possa lembrar. Por exemplo, está aqui. Digamos, aqui está aí de novo com a caneta. Digamos que o melhor lugar para essa caneta é aqui, bem em frente a mim. É o melhor lugar, é o lugar mais prático, é o lugar que ela vai ser mais útil, é aqui, bem no centro, né? Mas eu pego essa caneta, mesmo sabendo que o melhor lugar é aqui no centro, por algum motivo, alguma razão, eu coloco a caneta aqui do lado. E eu estou vendo a caneta ali do lado. Por que eu estou vendo aquela caneta no lado? Porque há uma luz aqui que está me mostrando que a caneta não está no lugar ideal. Está no lugar errado, está no lugar menos prático. Agora, essa luz está me mostrando isso, mas em momento algum essa luz está me condenando. Essa luz está me criticando. Em momento algum, essa luz está dizendo que eu estou errado, que eu estou agindo contra mim, que eu estou... Enfim, em momento algum essa luz está me condenando. Ela apenas está mostrando que a caneta está aqui. Agora, se eu confio que o Espírito de Deus atua me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, essa luz não precisa me criticar, ficar apontando meus defeitos, meus erros. O Espírito vai fazer isso de uma maneira correta, adequada a mim. Mas aí ele está usando essa luz. Se essa luz me critica, a primeira coisa que eu vou fazer é me defender. Então, aquilo que o Espírito pode falar ao meu coração não vai ser mais bem entendido por mim, porque eu estou na defesa, eu estou me protegendo, eu estou me defendendo, o que é muito humano. Então, se a luz faz o papel dela sem se meter na ação do Espírito de convencer, então o Espírito vai ter mais espaço para trabalhar no meu coração e ele vai me dizer que a caneta não está no lugar certo, ela deveria estar aqui. Pronto. A luz cumpriu o papel dela e o Espírito cumpriu o papel dele. Compreende? Mas nós não. Por não compreendermos a ação do Espírito, a gente quer ser luz condenando, criticando, apontando erros das pessoas, quando na verdade nós também temos. Então, a melhor adoração a Deus, o melhor culto a Deus, não é sair por aí apontando o dedo e criticando e condenando as pessoas. A melhor ação, o melhor culto a Deus, se eu quero realmente agradar a Deus, o meu papel é somente ser luz. E aí a Bíblia diz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem, não a você, mas glorifiquem a vosso Pai. Por que eles vão glorificar? Porque o Espírito vai usar a luz que eu serei com eles, não é? Nas mudanças necessárias na vida deles. Ok? Então, ser luz é o verdadeiro culto a Deus. O resto é religiosidade barata e doentia, prejudicial a si e aos outros. Entendeu? Então, o nosso papel, o nosso culto, a nossa adoração é ser luz de Deus neste mundo, né? Neste mundo.
sermos como Jesus. Jesus foi a verdadeira luz, né? Não condenava, e ele mesmo disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. A obra de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo. Pronto, acabou. Cada um tem sua função. E eu descanso nisso e faço o papel que está nas minhas mãos para fazer. Tá bom? Muito bem. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Vamos para o texto bíblico? Nós estamos em João, capítulo 1 ainda. Deixa eu botar aqui nos comentários. Capítulo 1 de João. Já passamos na primeira parte, a segunda parte, a terceira, que é Jesus, o Cordeiro de Deus, e a quarta é sobre os primeiros discípulos de Jesus, né? Aqui no versículo 45, já é Filipe, que foi ontem, nós falamos, né? Foi chamado por Jesus para seguir a Jesus, para segui-lo. Agora, diz o texto no versículo 45, Filipe achou a Natanael e disse-lhe, acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei, né? E os profetas. Isso aí não quer dizer exatamente a lei em si, mas está falando por exemplo, Moisés na lei, quer dizer, os 5 primeiros livros da Bíblia, não é? Que é o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número, o Deuteronômio e os profetas. Os judeus, já mencionamos isso aqui, os judeus chamam o Antigo Testamento, chamam a Bíblia deles, chamavam, né? Acho que ainda chamam hoje, né? Chamavam de a lei, a Torá, né? Então era a lei. Ou então outro nome que eles tinham era a lei e os profetas. Às vezes alguns chamavam, olha, o que Moisés escreveu, os livros de Moisés, né? Tudo isso era ligado ao Antigo Testamento. Mais tarde também tem quem chamasse também assim, lei, os profetas e os escritos. Deixa eu ver, é isso? Os escritos ligados aos livros poéticos. Tá? Mas quando falava a lei, estava falando de todo o Antigo Testamento. Nessa época de Jesus, já eram aceitos 39 livros no Antigo Testamento e, né, a partir da experiência de Alexandria, além dos 39 livros, ainda colocaram mais 7 livros. Né? Era aceito, não era aceito, mas era permitido que junto com os 39 livros tivessem também mais 7 livros e também 7 textos a mais. Tá? Mas era, na verdade, somente 39 livros declarados, né, como livros canônicos do Antigo Testamento. Então diz aqui, Filipe achou a Natanael e disse, acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Quando fala aqui sobre aquele que foi escrito, que foi lembrado no Antigo Testamento, eles estão falando aqui do Messias, está falando do Cristo, do enviado de Deus. Na verdade, a visão deles ainda é uma visão humana, tá bom? Eles não entendiam o aspecto espiritual daquilo. A ideia deles aí era uma ideia política. Então, olha, nós encontramos aquele que Deus, né, vai usar para libertar o povo de Israel do domínio de Roma. Já tinham outros que tinham passado por isso, tá bom? Os livros dos Macabeus vão lembrar muitos daqueles que foram entendidos como Messias de Deus, guerreiros que iriam libertar, né, Israel do domínio romano. Depois de Cristo também outros surgiram. E Jesus era um desses. Eles entendiam que Jesus era um político, era alguém que iria armar o povo de Israel para vencer, não é? Para que o povo vencesse o domínio romano sobre eles. Mas era só especulação, porque, na verdade, o tempo todo, desde o Antigo Testamento, não é? Jesus, o enviado de Deus, não viria para ser um líder político, mas para ser um líder
espiritual, né? A gente vai conversar um pouquinho aí na frente sobre o que as pessoas usavam, né, a Bíblia, né? O que é a Bíblia? A Bíblia é uma maneira de explicar a revelação de Deus. E como foi escrita por homens limitados, muitos não, todos eles, né, só foram entendendo verdadeiramente Deus aos poucos. Não havia um conhecimento pleno, a não ser quando Jesus veio, e aí sim fez uma revelação a máxima possível que interessava a Deus, para que os homens conhecessem a respeito dele. Então, versículo 45 diz isso. 46, perguntou-lhe Natanael, perguntou a Filipe, né? Pode haver coisa bem-vinda de Nazaré? Então, o que acontecia nisso? Os judeus, muito prepotentes, como sempre foram, né? Pelo fato de acreditar que eram o povo de Deus, os filhos de Deus. Então, isso levou a um nível de prepotência muito grande. Eles eram melhores, superiores a qualquer outro homem. Inclusive, foi isso que provocava a ira de Hitler, né? Porque Hitler era vaidoso, Hitler era egocêntrico desse jeito também, né? Ele era prepotente. Então, o judeu se tornava uma concorrência, né, ao povo, ao sangue ariano. Então, é destruir essa prepotência deles para ficar somente um, que eram os arianos, né? Os judeus, eles não se misturavam com outros povos, não se misturam ainda. Eles entendem que é Deus que diz que não devem se misturar. Na verdade, Deus ama a todos. Por que Deus faria essa acepção? Não, vocês ficam separados aí. Isso não é Deus, isso é um egoísta aí que toma a posição da divindade na vida, no entendimento deles. Deus ama a todos. Deus não tem esse negócio de nação A, nação B. Deus ama todos, sem exceção, né? Então, essa prepotência do judeu, né, entendia. Deus se revelava a eles e eles, então, tinham lá a ideia de que, por essa prepotência, Deus estava mandando, né, alguém para que eles pudessem assumir o papel poderoso deles na humanidade. Algum tempo atrás, eu li um texto de um teólogo, ele dizendo por que Jesus veio através dos judeus. E o argumento dele, e esse é um argumento que muita gente usa, que dentre os povos, o povo de Israel era o mais moral, era o mais, né, era o menos ruim, e que Deus, então, preparou aquele povo para... Eu vejo o contrário. Eu acho que era o povo mais carente, foi justamente de onde veio Jesus. Era o povo mais carente dentre todos os povos, né? E é por causa dessa prepotência mesmo. Então, Jesus veio justamente né? Não tem que... o lírio nasce do lodo? Provavelmente foi isso que aconteceu. Jesus nasceu do lodo da humanidade, né? Nesse tempo todo. Tá bom? Muito bem. Então perguntou, pode haver alguma coisa? Então por que esse preconceito, né, próprio do judeu? Por que esse preconceito em relação a Nazaré? É porque Nazaré ficava do outro lado. Então do lado de cá estava Judá, no meio estavam os samaritanos, que eles tinham pavor, eles tinham preconceitos enormes contra os samaritanos, e olha que era tudo entre eles mesmo, né? Agora, veja só, se tinham preconceitos e prepotência, essa coisa toda, entre eles, imagine em relação ao mundo. Eram parentes, eram judeus, só que os samaritanos eram os israelitas que foram espalhados pelo mundo, pelos assírios, e depois voltaram. Inclusive, os samaritanos criticavam, claro, estava no sangue, né? Criticavam os judeus, porque os judeus, eles... além dos livros de Moisés, eles acreditavam em outros livros. Então veja que para a gente odiar em nome de Jesus, há sempre bons argumentos. Para a gente ser prepotente em nome de Jesus,
há sempre bons argumentos. Entendeu? Então, é uma coisa perversa que há dentro do ser humano. A gente usa Jesus, que ensinou o amor, viveu o amor, a gente usa ele justamente para desenvolver o contrário do que ele ensinou. Né? Então, ali estavam os Judá, no meio estava a Samaria, e do outro lado estavam outros judeus, que eram os galileus. Então, pode vir alguma coisa boa lá da Galileia? Pode vir alguma coisa boa de lá? Né? Então, esse preconceito é por isso que Natanael, né, fala isso. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Né? Vem ver aqui, vem conviver com a gente, que você vai ver quem é esse Messias que a gente encontrou. Tá bom? Muito bem. Aqui é o versículo 46. Agora vamos falar aqui sobre algo que a gente deveria estar incomodado. A gente deveria se incomodar. Alguma coisa no mundo, né? No mundo. Deveríamos estar incomodados. Na época, deveríamos estar totalmente incomodados. E hoje, ainda muito incomodados. Muito, né? Então vamos analisar aqui um aspecto que deveria realmente ser incômodo para nós. Toda vez que a gente fosse cultuar esse culto blá 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 que a gente faz, a gente deveria, no começo desses cultos, lembrar alguns desses pecados que nós cometemos como cristianismo, tá bom? A gente relembrar, a gente orar pedindo desculpas a Deus e dizendo, Senhor, nós prometemos que nós vamos dizer ao mundo que nos arrependemos dessa barbaridade ou dessas barbaridades que nós temos cometido. Uma delas, vamos ver aqui, deveria nos incomodar. A bomba atômica que os Estados Unidos, né, explodiu lá no Japão. 2 bombas. E que hoje, e durante esse tempo todo, nós temos aplaudido e justificado. O cristianismo explodiu. Por que eu falo o cristianismo? Porque os Estados Unidos digamos, aquele grande país representante do cristianismo no mundo, a origem, né, o trabalho missionário que é desenvolvido, né, aquela coisa toda, que inclusive a gente tem que analisar direitinho esse trabalho missionário que eles fazem, o que é que realmente está por trás disso, porque, né, tem gente que você, até as boas intenções da pessoa, você tem que dar uma analisada direito para ver o que é que está por trás que você não está conseguindo ver. Né? Quando você vê esses bilionários aí pegar muito dinheiro e dar para as entidades, né, para os órfãos, para isso, para aquilo, para ajudar na... Então tem que ver o que é que está por trás disso aí, porque, né, desse mato não sai coelho. Por que está saindo esses coelhos aí? Tem que saber e tem que se analisar direito. Mas muito bem, o cristianismo explodiu 2 bombas atômicas. O cristianismo. E na cabeça de muita gente foi em nome de Jesus. Vamos analisar algumas coisas, né? Naquela época eram as piores bombas que existiam no momento, né? Se tivesse naquela época a bomba H, porque a bomba H foi desenvolvida depois. Se fosse a bomba H, teriam soltado a bomba H. Se fosse a bomba Z, teriam soltado a bomba Z. Não tem esse negócio de meio termo, não. Era pior que eles tivessem, eles explodiriam. Cristianismo. Não tem esse negócio de mandar a culpa para os outros, não. Fomos nós. Nós fizemos isso. Né? Muito bem. Outra coisa. Em 2 cidades mais populosas do país e no mundo. Não foi cidadezinha, não. Foi escolhida a dedo. Cristianismo, nós, né? Nós escolhemos a dedo onde iríamos explodir 2 bombas atômicas. E para muitos cristãos, em nome de Jesus. A gente é um câncer. Eu acho que o mundo teria mais paz
sem nós, sem cristianismo, na minha opinião. Porque quem mais fez guerra nesse mundo fomos nós. A Idade Média é por aqui de guerra que a gente fez. De morte, perseguição, de tudo de atrocidade, fomos nós que fizemos. Não vamos botar culpa em ninguém, não. Aqueles não eram cristãos. Não, o cristianismo. O cristianismo. Em 2 cidades mais populosas do mundo, o cristianismo usou 5 argumentos para dar apoio incondicional para aquilo que foi feito. 5 argumentos. Claro que tinham outros, né? Porque a gente é muito criativo para inventar mentiras, para defender o que a gente quer. Somos que a gente, né? Durante toda a existência do cristianismo, viu? Eu estou falando desde a antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea e a Idade, né, atual. Ô bicho mentiroso! Nós somos extremamente mentirosos para inventar argumentos para favorecer o nosso anticristianismo. Nós é que inventamos as mentiras. A gente diz que a gente lembra que o diabo é o pai da mentira. Não. O diabo nem cristão é. Fake news é feito no nosso quintal. Nós somos mentirosos, inventamos mentira o tempo todo. Ok, então veja, o cristianismo usou 5 argumentos para dar apoio incondicional às 2 bombas. Eu acho que, olha, não soltaram 3 ou 4 porque só tinham 2 prontas. Eu não tenho dúvida disso. Porque senão eles soltaram. Primeiro argumento, né? Aí eu botei aqui, olha, houve até cristãos agradecendo a Deus pelas bombas. Senhor, muito obrigado. Olha, eu estou falando isso porque eu sou cristão. Eu tive meu momento. A propaganda que era feita era tão poderosa que eu agradeci a Deus. Senhor, muito obrigado, porque a guerra, olha o argumento que eu usei com Deus, a guerra acabou por causa das 2 bombas que foram soltas. Eu fiz isso. Agradeci a Deus. Era uma propaganda tão intensa na minha mente, né? Haviam feito tanta propaganda sobre aquilo que eu agradeci a Deus pelas 2 bombas. Vamos ver os argumentos que nós, cristãos, tínhamos, né, para darmos apoio incondicional. Nós assinaríamos embaixo. Lembra do que os judeus falaram sobre Jesus? Pilatos diz assim, olha, eu não quero o sangue desse homem nas minhas mãos. Aí os religiosos da época gritaram, não, que o sangue dele caia sobre nós. Nós fazemos a mesma coisa em relação às bombas. Então veja, os argumentos. Primeiro, violência se acaba com violência. Guerra se acaba com bomba. Isso é totalmente ao contrário de Jesus. E a gente não consegue ver isso. Jesus disse, olha, se alguém bater numa face, dê a outra face. Se alguém lhe obrigar a andar 1 milha, ande 2. Essa é a maneira que Deus tem para resolver guerras. Mas não, isso aí não interessa para nós. O que interessa para nós é ver o sangue espirrar. Em nome de Jesus, 2 bombas atômicas. Milhões de pessoas foram mortas com aquilo. E não teve 3, eu acho, não tiveram 3 bombas explodidas porque só tinham 2 preparadas. Pela nossa maldade e perversidade, eu não tenho dúvida disso. Era para botar pelo menos umas 5 bombas naquela ilha, né, do Japão. 5. Para acabar mesmo. Porque, aí veja agora os outros argumentos. Primeiro é esse, né? Violência se acaba com violência. Isso não é de Jesus, isso é do cão. Segundo argumento, mal se paga, né?
mal se paga com mal. Os japoneses eram cruéis na guerra. Então, a propaganda que era feita, eu não posso nem confirmar, porque quem fez a propaganda é um povo tão mentiroso que você não pode acreditar só, né? Tem que comprovar mesmo, porque são mentirosos demais. E a gente aprendeu com eles, quem fez essa propaganda. Então, a ideia é que os japoneses eram perversos, eram maus, eles não tinham dó de ninguém, eles, né, esquartejavam mesmo os inimigos. Então, o mínimo que podíamos fazer era soltar 2 bombas lá dentro. Mal se paga é com mal. Isso não é de Jesus, né? Isso não é de Jesus Cristo. Isso não é de Deus. Não é isso que Deus nos manda ser ou fazer. Mas a gente fez. E somos muito orgulhosos por isso que fizemos. Terceira coisa. Uma forma de combater o comunismo. Porque havia Guerra Fria naquela época. Era uma maneira de dizer para a Rússia, né, que era a União Soviética, de que do lado de cá nós temos força. Nós temos poder. E que eles tinham que ficar no canto deles. Quer dizer, veja só, é semelhante ao caso que Paulo falou em relação a Pedro. Pedro, você que é cristão está se comportando como gentil, como é que você quer que o gentil se comporte como cristão? Em outras palavras. Criticamos o ateísmo do comunismo. E a gente se comporta como nem ateu se comporta assim. Então, o que é que eu posso falar aqui? A gente se comporta como discípulos do diabo para combater o ateísmo em nome de Jesus. Esse foi o argumento que estava naquela época. A União Soviética tinha que saber que nós aqui somos poderosos. O quarto, o xerife do mundo precisava se impor. O xerife não é só naquela época não, é hoje também, né? Recentemente o presidente dos Estados Unidos disse: nós vamos coordenar a paz no mundo. Nós é que vamos coordenar para que haja paz. Aí eles fazem guerra, vendem armas de um lado, do outro, inventam, né? Lembra daquela história? Olha, nós vamos invadir o Iraque porque temos certeza, nós vimos, os nossos espiões já sabem que lá tem arma química. Nós vamos invadir e vamos dominar. Só que o Iraque tinha petróleo. Aí eles estavam entusiasmados para fazer aquilo que fizeram. Entendeu? Então o xerife precisava se impor. E o xerife representa o cristianismo. Nós somos orgulhosos do xerife do mundo. E o imperialismo, né, estaria estabelecido mais ainda com aquelas 2 bombas. E aí a gente aplaudiu e amou, né, a existência das 2 bombas. E por último aqui, os japoneses não eram cristãos. Então bomba neles. Os japoneses não eram cristãos, não. Os japoneses têm uma herança, têm uma cultura não cristã. Eles têm lá outra religião. Então, bomba neles. Por que evitar a bomba? Isso deveria nos incomodar como cristãos. Nós temos uma história vergonhosa. Nós temos uma história de anticristianismo. Nós temos uma história de anticristo no mundo. Nós temos não é de luz, não. O nosso testemunho no mundo não é de luz, não. Não é de sal, não. O nosso testemunho é de trevas, é de pecado, é de hostilidade. Esse é o nosso testemunho no mundo. Isso deveria nos incomodar. Isso deveria fazer com que fôssemos pessoas arrependidas, andássemos pelo mundo
de cabeça baixa, envergonhados, pedindo desculpas pelo fato de usar o nome de Jesus para fazer tanta barbaridade como já fizemos e temos feito. Mas não, somos orgulhosos. A gente estufa o peito para dizer que somos, não é? Para nos manter numa posição gananciosa, prejudicial, cancerígena neste mundo. Ok? Isso e as consequências disto deveriam nos incomodar, mas concordamos e aplaudimos tanto que até nos orgulhamos das coisas que já fizemos contra o mundo, portanto, contra Deus, que ama o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para morrer e salvar o maior número possível de pessoas. Não nos incomoda, nunca nos incomodou. Somos ainda muito orgulhosos por esses pecados, esses crimes, né, contra a humanidade que a gente já cometeu e tem cometido em nome de Jesus. Tá bom? Isso deveria muito nos incomodar. Ok? E aqui tem uma opinião que eu queria também chamar a atenção. O primeiro foi sobre incômodo, né? A gente deveria estar incomodado. E agora essa opinião também que é importante e eu vou mencionar agora, nesse momento. A opinião é a seguinte: a Bíblia é fonte de amor, não de preconceitos. Tá? A Bíblia é fonte de amor. Quem quer saber sobre amor e amor de Deus, a Bíblia deve ser um instrumento para isso. E não para ir buscar fundamentos para preconceitos. Tá? Lá tem preconceitos? Tem. Homens que não entenderam bem o amor de Deus estabeleceram muitos preconceitos lá. Muitos. Não foram poucos. Mas são coisas totalmente aversas a Jesus Cristo. E tudo na Bíblia que for averso a Jesus, que for averso ao ensino de Jesus, que for averso ao testemunho de Jesus, é contra Deus, mesmo estando na Bíblia. Tá bom? Então, a gente vai identificar. Tem aqui algumas coisas até que eu vou chamar a atenção, né? É uma das formas, a Bíblia, é uma das formas de Deus fazer conhecida a sua revelação. O seu amor eterno, incompreensível, porque ele mesmo é o amor. O amor dele para com todas as pessoas sem nenhuma exceção. Tá bom? A Bíblia é fonte para isso, apesar dos homens que a escreveram. Apesar dos preconceitos dos homens que a escreveram. Tá? Mas a Bíblia foi escrita por pessoas defeituosas. Então está aqui, veja só. Os defeitos deles estão presentes no que escreveram. Claro, e a gente não tem que condenar eles não. Né? Não tem que condenar eles não. Nós seríamos a mesma coisa. Então Moisés não compreendeu o amor de Deus para com os egípcios. Não entendia. Como é que Moisés, né, compreenderia que Deus amava intensamente os egípcios? Jamais entenderia isso. Né? E aí escreveu o que escreveu, apesar da revelação que Deus deu a ele. Tá? E também não entendeu, e também em relação aos cananeus, o amor de Deus para com os cananeus. Deus não odiava os cananeus, não. Deus amava tanto os cananeus quanto os judeus. Amava intensamente. Aquela coisa de vai lá e mata todo mundo, aquilo não tem nada a ver com Deus. Porque Deus amava e Deus tem poder para colocar, se foi dado a eles, não é, aquela terra, Deus tem como dar a terra a eles sem necessariamente terem que matar os outros, né, para tomar a terra deles. Mas Moisés entendeu diferente.
Davi não compreendeu o amor de Deus para com os povos vizinhos e também não entendeu em relação àqueles que ele entendeu como inimigos do seu reinado. Quem era inimigo de Davi era inimigo de Deus no entendimento de Davi. E quem era inimigo de Deus era inimigo de Davi. Davi via inimigo em todo lugar. E ele dizia, olhe, que esses inimigos sejam perseguidos até a morte. Isso não é de Deus, porque Deus não tem inimigos. Deus ama a todos, sem exceção. Mas Davi não compreendeu isso, né? A Bíblia deve ser entendida pelos olhos de Jesus, que é um amor ativo. Não por nossos olhos humanos, preconceituosos e defeituosos. A Bíblia deve ser entendida sem preconceitos, intolerâncias, prepotências, julgamentos, os olhos de Jesus. E Jesus não via nada disso. E isso mostra no encontro de Jesus com aquela mulher adúltera. Jesus não concordava com os erros dela, mas Jesus amava intensamente aquela mulher. Jesus não concorda com os meus erros, mas Jesus me ama intensamente. Jesus não concorda com os seus erros, mas isso não impede Jesus de lhe amar intensamente. Jesus teve um encontro com aquela mulher samaritana. E Jesus amava aquela mulher. E isso não impediu de Jesus conversar com ela, estar com ela, conviver com ela, orientar ela, falar do amor de Deus a ela. Jesus esteve com o ladrão da cruz, com os ladrões da cruz. E Jesus amou os dois. Enfim, o exemplo de Jesus, o ensino de Jesus, a maneira dele ver o mundo, deve ser os nossos olhos para compreender na Bíblia, não é? O amor de Deus. Não, toda vez que você tiver um ensino, que você entender um ensino na Bíblia que vai prejudicar pessoas, isso não é de Deus. Isso não está na Bíblia, apesar dos entendimentos errados dos escritores da Bíblia. Tá bom? Você pode até encontrar lá, né, algum ensino contrário a isso, mas saiba que Bíblia é a revelação de Deus, é o amor de Deus manifestado naquele texto. Não tem espaço para preconceitos, não tem espaço para prepotências, não tem espaço para intolerâncias, entendeu? Não tem espaço. O amor de Deus é muito maior do que tudo isso, tá? Muito bem, essa é a nossa opinião. E agora a gente vai aqui para o Facebook. Vamos conversar aqui no Facebook, vamos ver o que tem no Facebook que a gente pode destacar nesta oportunidade. Só temos 1 minuto, Então vamos aproveitar esse 1 minuto aqui no Facebook, tá? Vamos ver se dá tempo, né? Deixa eu botar aqui. Vai ser muito rápido para poder dar tempo direitinho. Deixa eu botar aqui o culto de hoje para a gente começar por ele. Deixa eu ver. Pronto. Então vamos ver aqui. Aqui está o culto de hoje. Temos a Dani Silva, né, que já curtiu o culto. Dani, um abraço. Aqui tem o dia de hoje. Né? O que é o dia de hoje? Cadê? É aqui em cima, não é aqui. É aqui em cima. O dia de hoje, dia do papel, dia nacional do compositor musical e do trabalho decente, dia sul-americano do pobre defensor dos interesses dos pobres, né? Dia latino-americano dos primeiros habitantes das Américas e o dia mundial do habitat, internacional da agricultura e da agricultura na evolução humana, tá bom?
Aqui tem a entrevista de ontem que tivemos com a Vânia Costa. Aqui temos um vídeo estudo sobre igreja, outro sobre a volta de Jesus, outro sobre estudo sobre a fé. Aqui tem uma chamada para o culto, né? Os cultos matutinos e os temas que temos cada dia. Um curso, o curso de psicanálise, curso de terapia familiar. Aqui o curso de Vença a Rotina Conjugal, é o upgrade matrimonial. Aqui tem uma chamada para o arrependimento, para o novo nascimento, muito interessante, é bom que depois você dê uma olhada. Aqui tem um banner sobre a casa de apoio. Aqui tem sobre o coronavírus, a preocupação que devemos ter, porque podemos transmitir isso para pessoas que nós amamos e não queremos que elas passem, né? Não vivam isso. Aqui tem um banner sobre igreja, é um hospital. Aqui tem um comentário sobre, né, um filme que eu assisti, o filme Amistade, eu morri de vergonha, né, quando assisti esse filme. Aqui tem um estudo sobre a Idade Média, crimes do cristianismo na Idade Média. Aqui tem uma chamada para o Psicalme. Aqui tem uma chamada para uma página de maus testemunhos nossos que estão sendo registrados, né, nas mídias. Aqui tem um material do Jonatas, né, Parábolas, a arte de Jesus, então é muito interessante também, deve dar uma olhada. Aqui tem uma lista de artigos que nós escrevemos para uma página de notícias aqui da cidade. Aqui fala o verdadeiro culto a Deus, que é ser luz e sal do mundo, né? É um banner também que chama a atenção, tem até os textos bíblicos. Aqui está falando sobre o projeto Atendimentos Sociais. Aqui tem um material sobre cristãos sem igreja, tá bom? Cristãos sem igreja. E aqui o culto de ontem. O culto de ontem foi curtido por Ivete Espíndola, Nayara Gotardi, gente maravilhosa, gente, né, do nosso carinho, Maria Arideia também, Luciene Coutinho, então está muito bem aqui por essas queridas pessoas, né? Então aqui está o Facebook e muito do conteúdo que está contido nele. A gente vai para o nosso momento de oração e a gente vai agradecer a Deus e pedir por alguns aspectos, alguns motivos. Por exemplo, a gente vai agradecer, deixa eu primeiro botar aqui nos comentários, né? Esse momento, a gente vai aqui, muito bem, não foi não? Pronto, aqui está. Então a gente vai primeiro agradecer a Deus, né? A gente agradece a Deus porque está nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus, ou seja, mais agradáveis a Ele. Estamos saindo de uma imaturidade cristã e aos poucos Ele tem trabalhado a nossa vida, o nosso coração, nos enchendo do fruto do Espírito. O Espírito está em nós e nós vamos passando então por mudanças, passamos a ser novas criaturas cada vez mais parecidas com Jesus Cristo. E nós vamos pedir que o mundo, né, possa perceber isso, o mundo possa desfrutar melhor dessas mudanças que Ele está operando na vida da gente. A gente louva a Deus pelos aniversariantes de hoje, aqueles que, né, participam, assistem, ou hoje ou algum dia, né, o nosso culto. A gente pede a Deus pelos enfermos, para que Deus possa confortar cada um deles. A gente agradece pela assistência, as pessoas que já assistem e as que vão assistir o nosso culto, os apoios que temos recebido, pessoas que se mostram interessadas no sustento desse trabalho. A gente louva a Deus e tudo isso a gente faz no nome de Jesus, né? Confiados na misericórdia, na maravilhosa, né, ação de Jesus nesse sentido. A gente lembra que o link 14, 15 e 16 são 3 cursos, né? Links da descrição deste culto. O link 3 fala sobre vidas e estudos. E amanhã estaremos no nosso culto e entre os assuntos que vamos conversar é sobre o que deveria nos incomodar no Brasil. Hoje a gente falou
incômodos no mundo, mas amanhã a gente conversa alguns incômodos que deveríamos ter, né, que temos cometido, né, contra o nosso país, aqui dentro do país, tá bom? E a gente então lembra que hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com seus colegas e amigos. Repense, descubra o que é que pode ser feito para melhorar essa relação, porque Deus quer que você seja bênção, luz na vida dessas pessoas, tá bom? A gente vai se despedindo, a gente vai torcendo que hoje seja um dia maravilhoso na presença do Senhor e que você possa desfrutar ao máximo do que esse dia possa lhe oferecer, tá bom? Então, que Ele continue lhe abençoando e lhe usando para a glória dele.